Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso Deus e bendito Pai que está nos céus, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde, pelas vitórias, por tudo, ó Pai. Nós pedimos também perdão por nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedindo a bênção em favor de todos os nossos amados irmãos que estão conectados com esta programação, que amam esta programação, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos, dando saúde a cada um, curando as doenças, libertando os oprimidos, dando vitória, abençoando os lares, as famílias,
as crianças, os jovens, os adultos. E assim, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia em favor de todos. E também pedimos que o Senhor nos dê a inspiração divina para mais este trabalho, ó Pai. Que todos nós possamos estar inspirados, tanto para falar como para ouvir a Tua bendita palavra. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que nós vamos ler está no livro de Malaquias, capítulo 3, e nós começaremos com o versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações como fazemos diariamente, não é? Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos acontecem ali no tabernáculo todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando ainda que nós publicamos esta programação diariamente através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também reprisamos através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3 grupos, e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco fazendo a tua solicitação, não é? O nosso número para contato está na descrição do vídeo. E então não esqueça também você de mandar o teu nome para que o teu contato seja criado, não é? E ainda lembrando em tempo que você não esqueça de clicar no joinha assim quando você assistir, não é? Porque isso faz com que o algoritmo entenda que o nosso vídeo está tendo aceitação pelo público. Não esqueça, se desejar também ser inscrito no canal e assim por diante, não é? Isso será uma bênção e ajudará também para que outros e mais outros possam ser alcançados com esta programação que traz a bênção, a palavra de Deus, a oração em favor dos enfermos e assim por diante, não é? Muito bem, então, dito isto, nós vamos agora para a leitura bíblica conforme nós anunciamos, não é? Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém
será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nós chegamos ao versículo 5, não é? E eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos para este detalhe aqui, que foi o último versículo que nós lemos, não é? O versículo de número 5, não é? Então, vamos repetir aqui para ficar bem gravado na memória de cada irmão. E chegar-me-ei a vós para o que mesmo? Para juízo. E serei uma testemunha veloz contra quem? Não é? Que é o importante observarmos isto. Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e pervertem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu acho que deu para todos nós observarmos, não é? Que ele disse que seria, ele, o Senhor, naturalmente, disse que seria uma testemunha veloz contra esses qualificativos, pessoas que porventura tenham esses qualificativos, não é? E se nós notarmos, tudo o que foi dito aqui no versículo 5 é em relação ao próximo. Você observou isto? Não é? Em relação ao próximo, porque existem os 10 mandamentos, e os primeiros 2 mandamentos é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo. Então, este verso 5 mostra a indignação de Deus contra aqueles que assim procedem, que aproveitam-se dos direitos da viúva, que maltrata o diarista que trabalha, não é? Que não lhe dá um salário justo. São coisas sérias para nós observarmos, não é? E assim sucessivamente. Mas agora nós vamos ouvir uma canção, como nós ouvimos diariamente, não é? Para o nosso enlevo espiritual. E depois da canção, então, nós voltaremos com a continuidade do estudo da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. O nome do hino que nós vamos ouvir é Ó Gólgota, e ele é cantado pela dupla sacra Dico e Rosinha. Então nós vamos ouvir esse louvor e depois disso nós voltaremos então com a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. Quando a esperança da vida se foi aqui no mundo de horror, e anos de força e saúde perdi em um sonho enganador.
Minha alma em trevas andava aqui, pra morte eterna sem fim. Quando do Gólgota ressurgiu uma luz gloriosa pra mim. Ó Gólgota, ó Gólgota, aonde os aflitos no seu coração recebem paz, salvação. Por isso do glória meu Jesus, por Gólgota. Quando eu cheguei perante a cruz, meu fardo ele tirou. Na alma raiou a celeste luz, pois ele perdoou e salvou. Agora um raio de gozo e paz transborda meu coração, e sua graça me satisfaz, não há mais condenação. Ó Gólgota, ó Gólgota, aonde os aflitos no seu coração recebem paz, salvação. Por isso do glória meu Jesus, por Gólgota. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus seja glorificado através dos nossos louvores, que os nossos corações também se alegrem e que muito mais o Senhor possa também se alegrar com aquilo que fazemos aqui para o seu louvor e a sua honra e a sua glória, não é? Muito bom, então. Agora nós estamos aqui com a mensagem diante de nós. Cristo é revelado em sua própria palavra e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 141. Vamos aqui então. Então, ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo, nascido da Virgem Maria. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltou ao céu. Agora, nestes últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne em espírito. Então vamos dar uma pausa aqui, não é? Primeiro, ele se manifestou em teofania em Melquisedeque. Era o próprio Deus, e você pode me dizer, mas na programação anterior, o profeta William Branham disse que ele era Jesus em forma de teofania. Sim, perfeitamente. Ele era Jesus, Melquisedeque, em forma de teofania. Mas depois ele nasceu e também morreu, não é? E por que ele nasceu através de uma virgem? Para que ele pudesse morrer. E você já sabe por que o Senhor Jesus Cristo morreu. Para salvar as nossas almas, para curar as nossas enfermidades, perdoando também os nossos pecados. Foi por essa causa que o Senhor Jesus Cristo morreu, não é? Depois ele prometeu que nos últimos dias ele se manifestaria novamente. Está escrito, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui em carne, ele disse: e como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Sodoma, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem.
Então agora ele foi prometido novamente para que ele se manifestasse em espírito, na plenitude agora. E isto está acontecendo neste exato momento. Logo então virá, naturalmente, o arrebatamento da igreja. E depois virá o milênio, e depois do milênio, então, virá o juízo do trono branco, não é? Então vamos aqui. Veem, pois, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora, veja Sodoma, como ela está, o que aconteceu, e Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja hoje. Vem fazendo as mesmas coisas, as mesmas obras, as mesmas coisas que ele fez no tempo todo. Nunca muda. Então, é certo que muitas pessoas não acreditam em profetas neste tempo agora, não é? Mas a Bíblia disse que viria novamente no tempo do fim, quando o mundo estivesse na mesma condição de Sodoma e Gomorra. Então, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, se manifestaria novamente neste tempo final. E isso não é em qualquer pastor, em qualquer sacerdote, em qualquer padre, não é assim não. É uma manifestação específica, profética, em algum ser humano, em um homem. E não é em um sistema também não é? É em um homem. Agora, se nós não somos capazes de crer nisso, infelizmente isso não é para todos mesmo, para que todos creiam, não é? Então, ele fez o tempo todo, nunca muda, o eterno vem. E sobre a terra hoje, ele tem se manifestado nos corpos humanos, nossos corpos humanos que ele tem chamado, e ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez várias vezes, e nos tempos de sua carne sobre a terra, e está fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus várias vezes falou aos pais através dos profetas. Neste último dia, através do seu Filho Jesus Cristo. Vem o Filho sendo revelado nos últimos dias. Deus manifestado em carne humana. Estabeleceu antes da destruição de Sodoma o fim do mundo gentio. Vê você isto? Há 3 manifestações. Então vamos prestando atenção que, quem sabe, você consiga ver aonde Deus está trabalhando, como e onde, não é? Deus está trabalhando. Agora, a coisa seguinte acontece quando isto tudo é ajuntado naquela pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo, corpo e noiva, na volta física do Senhor Jesus, fazendo as suas 3 vezes, quando ele foi trazido à terra, morto, crucificado, ressuscitado, manifestou-se na forma de seu corpo, o qual é a sua igreja, a mulher. Entendeu? Então, agora, o corpo de Cristo, eu acho que nenhum crente que conhece a Bíblia negaria que a igreja é o corpo de Cristo na terra. E ele é a cabeça, não é? Mas
nós temos a promessa de um profeta mensageiro para esta era, para este tempo. Malaquias 4. Nós lemos em Malaquias 3, não é? E ali onde lemos, a Bíblia nos mostra sobre um mensageiro que viria. Esse mensageiro foi João Batista. E agora, no capítulo 4 de Malaquias, nós vemos novamente outra promessa, né? E vamos em frente aqui então. Entendeu? Ela é parte de seu corpo, e a mulher e o homem estão simplesmente tão perto até que são o mesmo. Eles têm que ser de qualquer maneira. Aí está, vem. Eles manifestam exatamente da mesma maneira. Ela é uma parte dele, porque ela foi tirada dele, e a noiva hoje é tirada do corpo de Cristo, que está agindo e fazendo exatamente como ele disse que isto faria neste dia, a noiva. Bom, antes de darmos continuidade, não é, aqui neste parágrafo, eu queria frisar um detalhe bíblico, uma escritura, não é? Quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele já estava pregado na cruz, e os homens vieram e furaram o seu lado com uma lança. E quando eles furaram ali, verteu água e sangue. Você se lembra disso porque você é leitor bíblico, não é? Então, verteu água e sangue. E logo depois disso, o que aconteceu? Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele expirou. Você entendeu? Primeiro saiu a água, depois sangue, e depois ele rendeu o espírito. O que significa isto? Isso é a criação da sua noiva. Porque num corpo humano tem água, sangue e espírito. Então aquilo era o tipo da criação da sua noiva, que é seu corpo aqui na terra. Por isso ele diz que a mulher e o homem, o casal, é quase a mesma pessoa, não é? Então a noiva é a mesma coisa que o noivo. Aí ele continua aqui: a rainha, rei e rainha. Está certo, está ficando tarde agora, então teremos que nos apressar. E terminamos, está bem. Toda a Bíblia é uma revelação total de Jesus Cristo, fazendo-se conhecer em cada era. Ele se fez conhecer nos dias de Lutero como uma fundação, a igreja, os pés, a perna, como ele fez com o rei Nabucodonosor. Você se recorda de como ele teve aqueles sonhos? Isto vem da cabeça para baixo. Vê? Agora, ele vem dos pés para cima. Vê? No reino babilônico, ele mostrou todos aqueles velhos testamentos. Ele veio da cabeça para baixo, até que ele desceu, Deus, ele mesmo, e tornou-se carne nos pés da escada. Agora, aqui no Novo Testamento, ele o traz de volta à cabeça outra vez. A cabeça de ouro, para ser coroada, veio. Olhe, compreendeu isto? Vem
Deus era no princípio e ele continuou descendo através dos profetas e descendo até que Deus, ele mesmo, se tornou humano como nós. Foi até os pés da escada. Um bebê nascido em uma manjedoura, odiado, rejeitado, desprezado e com um nome ruim e tudo. Então ele começou a levantar, e dos pés ele começou a construir a igreja, a noiva, voltando de volta e agora saindo da pedra principal, onde tudo se ajunta e faz um grande transfigurado corpo de Jesus Cristo. Deus é revelado em cada era através de sua palavra prometida para aquela era. Então, em cada era, Deus se manifestou de alguma forma e era Deus se revelando então através da palavra prometida para aquela era. Assim foi com Abraão, assim foi com Sodoma e Gomorra, e assim foi com Moisés, e assim sucessivamente, não é? Agora, vamos simplesmente olhar o que algumas de suas promessas são para hoje, enquanto concluímos. Agora, nessas últimas palavras, agora, Deus está revelando a si mesmo no tempo da luz do entardecer. Vejamos agora. Eu simplesmente tenho um punhado de escrituras anotadas aqui, como você pode ver nesta página. Quantas escrituras estão anotadas aqui? Mas simplesmente temos cerca de 15 minutos para as 12. Quero ir embora, isto é, 15 minutos para meio-dia, não é? Quero ir embora e eu não fiquei rouco nesta manhã, falando. Às vezes, estes condicionadores de ar aqui me deixam bastante rouco. Então, se o irmão Nevo você não tem nada para hoje à noite? Ele pergunta ao irmão Nevo, não é? O irmão Brana fala com o irmão Nevo. Se não tem problemas, eu tenho algo. Então ele perguntou ao irmão Neville. Eu não sei, nem todos sabem que o irmão Neville era o pastor do tabernáculo em Jeffersonville, não é? E o profeta vinha pregar de vez em quando lá, porque o fundador lá daquele tabernáculo foi o profeta irmão Brana. Mas quando Deus impôs nele o ministério de cura divina e ele teria que percorrer o mundo, então ele empossou ali o irmão Nevo para ser o pastor da igreja. Então é por isso que às vezes ele perguntava: irmão Nevo, tem algum assunto específico para esta noite? Se o irmão não tiver, eu tenho algo. Eu achei um maço de cigarros outro dia, lá nas matas. Eu recebi uma mensagem daquele maço de cigarros para esta noite, o Senhor me permitindo. Vem, então tenho estas escrituras aqui e eu não quero passar da hora para que então vocês possam voltar. Um maço de cigarros falando, está bem, alguém pode assustar, mas um maço de cigarros, não é? Trazer uma mensagem, é porque no maço de cigarros estava um pequeno comercial assim: o filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma.
Então ele ia pregar sobre isso, o filtro do homem que pensa. Mas agora nós vamos orar, porque chegou no final do nosso tempo e nós chegamos ao parágrafo 146. E permitindo o Senhor, nós continuaremos do 147 em nossa próxima programação. Vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos reunidos em Tua Santa Presença e agora já no final da nossa programação aqui, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos e eu peço mais uma vez em favor de todos os meus irmãos que estão necessitados, que estão doentes, que estão aflitos, com problemas para serem solucionados e muitas vezes não sabem como fazê-lo, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada um, sobre os lares, expulsar os demônios que existem entre as famílias, que tiram a paz, tiram a alegria, tiram o sossego. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço em favor das crianças também, crianças enfermas, no nome de Jesus Cristo, sejam curadas para a glória de Deus. E nós pedimos tudo isto e agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Chegamos ao final deste programa. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém e amém.